Às vezes, sim, nós vamos estar no lugar que o Senhor nos colocou para estar. Mas mesmo assim, nós não vamos estar isento de passarmos por escassez, de passarmos por provação. A diferença é como você vai reagir diante da crise, como você vai reagir diante da dificuldade, qual o seu posicionamento. O seu posicionamento vai ser fugir da crise ou vai ser se levantar e orar e pedir ao Senhor um direcionamento. Falar: Senhor, está difícil, a luta está difícil, a circunstância não está favorável para mim nesse tempo, a circunstância não está favorável, mas eu preciso de um direcionamento do Senhor. Só que esse homem, ele não fez isso, ele simplesmente saiu. E aqui eu dou uma pausa para contar para vocês um pouquinho da minha história, um pouquinho do meu testemunho. Eu me casei com 19 anos, eu me casei. O meu esposo, lindo, maravilhoso, está por aí, gente. O mais cabeludo desse lugar é meu esposo. Ai, é lindo mesmo, porque foi o Senhor que me deu. E assim o Senhor nos apresentou. Todo mundo olhava e falava assim: não, isso não vai dar certo, isso não vai fluir. Mas era algo que o Senhor já tinha escrito para nós. Era algo que o Senhor já tinha planejado para nós. Tanto é que ele conta assim, que ele subia ao monte para orar pedindo por uma esposa, porque ele sempre quis casar. Eu nunca procurei um marido. Só que ele era desesperado para casar, ele queria casar, ele queria ter uma esposa. E ele orava e pedia ao Senhor uma esposa. E ele, num monte, o Senhor usou uma pessoa e falou para ele assim, fala: filho, a sua, eu estou preparando o coração dela. Eu ainda não conhecia a Cristo. E foi ele que me apresentou a Cristo. Foi ele que me apresentou a esse Deus maravilhoso. E a partir do momento que ele me apresentou a Jesus, eu falei: eu largo até você, mas de Jesus eu não largo. Porque esse lugar de estar na presença de Deus é maravilhoso demais. E nós nos casamos. Passamos por uns 5 anos na nossa cidade natal mesmo, onde nós nascemos e crescemos. Uma cidade pequena no interior do Mato Grosso. Pastora Lídia, não sei se ela está aqui, mas ela conheceu lá. Pastora Lídia e o pastor Miller. A minha é Campinápolis, uma cidadezinha bem pequenininha. Então, foi lá que eu fui apresentada para o Senhor. E lá nós começamos a construir família. A situação estava favorável até o momento. Estava tudo bem. Mas em determinado momento o Senhor olha para nós e fala assim: filho, chegou o tempo. O tempo de vocês aqui nessa cidade acabou. E eu sempre fui mais temerosa, mas também sempre fui obediente. Sempre obedeci a voz do Senhor. Eu falei: mas como assim, Deus? Como assim? Tá tudo bem, tá tranquilo aqui. Mas o Senhor falou que ia nos tirar daquela cidade. Ele não falou o local que ia nos mandar, mas Ele falou a porta que Ele ia abrir. O meu esposo estava saindo de uma vereança. Ele tinha fechado o mandato dele, que ele era vereador na cidade. E ele falou assim: a proposta vai ser simples, mas é para você aceitar, porque eu estou nesse negócio. E passou pouco tempo nós recebemos uma ligação de um amigo nosso que tinha vindo para Goiânia. Ele ligou e fala assim: Lucas, eu tenho uma proposta de trabalho para você. Eu estou trabalhando em uma ótica e aqui está precisando de puxador. Vocês sabem o que é puxador? Puxador é aquele pessoal que fica na porta de loja. Não é puxa-saco, pastor. Fica na porta das lojas
loja chamando as pessoas para dentro para comprar. Você vai lá, faz um exame, e tem um monte de gente lá, cada um querendo pegar um para levar para dentro da ótica. Era isso que era para ele fazer. Ainda bem que ele conversa bastante. Então ele é bom de lábio. Aí, ele chegou lá em casa, Cíntia, o Lemuel fez uma proposta para mim, para Goiânia, ser puxador numa loja de óculos. Nós não entendemos nada de ótica. E na hora o Espírito Santo do Senhor me fez lembrar do que ele tinha nos falado, que a proposta ia ser simples. Eu falei, Lucas, tá aí. A proposta era simples. Então é essa a porta que o Senhor está abrindo. E o que você disse para ele? Eu falei que eu ia pensar. Eu falei, então pronto, então essa é a resposta. Diga para ele que nós vamos. E diante disso, ele entregou essa resposta para ele. E nós viemos para Goiânia. Quando nós chegamos em Goiânia, eu saindo de uma cidade de interior, passear numa capital, acho que eu tinha vindo 2 vezes em Goiânia a passeio. Deixei tudo, parente, amigos, conhecido, pessoas próximas, e vim para cá somente eu e o meu esposo. Chegamos, ele foi trabalhar nesse serviço, aquela dificuldade, muita dificuldade. Aí é que entra a história aqui de Elimeleque. Nós começamos a passar por um momento de escassez. Nós começamos a passar por um momento de crise, onde eu entrei em crise porque eu estava sozinha. Eu saí de um lugar onde eu tinha amparo, onde eu tinha minha família perto de mim, onde se alguma coisa acontecesse, eu podia correr para o colo do meu pai, eu podia correr para o colo da minha mãe, que eu ia ter abrigo, que bastava atravessar a rua, já tinha gente conhecida, e vim para um lugar onde eu não conhecia ninguém. Só que com uma diferença de Elimeleque. Elimeleque saiu sem a orientação do Senhor. Elimeleque saiu sem consultar a Deus. Ele não tinha uma palavra do Senhor dizendo, vai, sai dessa terra, deixa tudo aqui, porque essa cidade está em crise, então se mova para outro lugar. Não. Nós viemos, mas viemos debaixo de uma palavra. E foi firmada nessa palavra que nós permanecemos no lugar onde o Senhor nos colocou. E nessa tarde eu quero dizer para você, talvez está difícil aonde você está hoje. Talvez a situação hoje para você não está favorável. Mas se você está debaixo de uma promessa, permaneça. Permaneça, porque o Senhor irá te honrar. E de puxador de loja, nós ficamos pouco tempo. Passou nem um ano, não chegou nem um ano, nós conseguimos comprar uma ótica aqui em Goiânia. Lá em Goiânia. Nós estamos em Minas, gente. Uai, né? Uai só, nós estamos em Minas. Nós conseguimos comprar uma ótica lá em Goiânia. E a partir daí, o Senhor foi abrindo caminhos. O Senhor foi abrindo caminhos. De funcionário, nós nos tornamos patrão. E o Senhor foi abrindo portas. Só que não era sobre o serviço. Não era sobre a ótica em si, o trabalho em si. Mas sobre aquilo que Ele queria para nós. Na obra dEle. Nós viemos, fomos ajudar o meu sogro na igreja. Meu sogro é pastor. E logo ele nos colocou para pastorear um povo. E eu quero dizer aqui nessa tarde, não tem nada melhor do que você estar no lugar certo. Porque mesmo quando a tempestade vem, quando os desafios vêm, você lembra das promessas do Senhor, das promessas que Ele tem para a sua vida, para a minha vida. E é essas promessas que nos faz permanecer de pé. Amém?
nos lugares que o Senhor tem para nós, mesmo nos lugares onde Ele nos gerou, vai ter dias difíceis, vai ter dificuldade, sim. E Elimeleque, ele pegou ali a sua família, tirou eles de uma terra de vida e levou para uma terra de morte, que era Moabe. Quando ele chega ali em Moabe, Elimeleque morre. Passa um tempo, morrem os filhos de Elimeleque. E fica ali Noemi. Fica Noemi e as suas 2 noras. E chega um tempo que Noemi olha para aquela situação e fala: está na hora de retornar. Porque Noemi, ela saiu direcionada pelo marido. Ela estava ali porque o esposo levou ela para estar naquele lugar. E ela acompanhou o seu esposo. Mas quando Elimeleque já não estava mais vivo, ela ouve dizer que a terra dela tinha voltado a produzir. Já tinha mantimento, a seara tinha sido farta, tinha acontecido um reboliço lá e tinha um novo tempo naquele lugar. E Noemi, ela decide o quê? Ela decide voltar. Às vezes a palavra, só a palavra voltar nos lembra um pouco de retrocesso, né? Mas se eu te dizer que o retrocesso às vezes é necessário na nossa vida. Às vezes é preciso voltar lá no lugar onde nós caímos, para que o Senhor estenda as mãos e nos levante e nos coloque de pé novamente. Então Noemi, ela pega ali as suas 2 noras e começa a fazer esse caminho de volta. Mas no meio desse caminho, ela olha para as noras e fala: não, ela pensa, eu tenho que dar a chance que eu não tive para elas. A chance de escolha, porque ninguém me perguntou se eu queria vir, mas agora eu vou dar a elas uma chance de escolha. E ela olha para suas noras e fala: volta, minhas filhas, volta para a sua parentela, volta para os seus deuses, volta, vocês podem voltar. Mas nós vemos aqui na história que Orfa decide voltar. E Ruth decide continuar com Noemi. E o que é que eu quero dizer? Que às vezes o Senhor vai nos desconectar de algumas pessoas para nos conectar a novas pessoas, a recomeços, a uma nova história. Porque talvez para você viver o novo do Senhor, você vai precisar desconectar de algumas pessoas. Você vai precisar sair de determinados lugares. Você vai ter que sair de determinadas mesas. Porque não tem como você ir para Belém, você ir para a terra do pão, carregando a bagagem de Moabe. Às vezes é preciso você se despir do velho para que o novo de Deus alcance a sua vida e alcance a sua casa. O lugar de conforto é bom, mas o Senhor, Ele nos tira do nosso conforto para que nós possamos viver as promessas dEle da nossa vida. Eu falo que o Senhor, Ele trabalha em movimento, porque a água parada, a única coisa que serve é para dar dengue, mosquito da dengue, né? E ficar amarga, é má água, né? É má água. Então não fique parada. Não fique parada, se movimente. Comece a perguntar para o Senhor: qual o movimento do céu que eu quero movimentar junto? O que está acontecendo no céu para que possa acontecer na minha vida? Porque eu não quero perder essa nuvem. O povo, quando caminhava pelo deserto, tinha uma nuvem que cobria eles durante o dia. E tinha uma coluna de fogo durante a noite para proteger aquele povo. Você acha que esse Deus
Ele não existe hoje. Ele existe, nos protege e cuida de nós. Ele ainda levanta uma coluna de fogo para te proteger do frio. Ele ainda levanta uma nuvem para te proteger do calor. Porque Ele é um Pai bondoso, é um Pai que cuida. Basta que nós estejamos no lugar que Ele nos plantou, que Ele nos colocou. E aqui Noemi, ela começa a retornar ali com Ruth. E quando ela está chegando, aquelas mulheres veem Noemi. Eu imagino que Noemi era uma pessoa importante naquela cidade. Porque o nome Noemi é agradável presença. Presença agradável. Então Noemi era uma mulher agradável. Então aquelas mulheres começam a fazer festa. Noemi voltou. Só que Noemi, ela olha para aquelas mulheres e fala: não me chame Noemi. Não me chame Noemi, pois agora eu sou Mara, que quer dizer amarga. Então Noemi, ela se diz: olha, porque o Senhor me fez passar por grandes provações. Mas aí eu pergunto aqui nessa tarde: foi o Senhor que colocou Noemi nessa provação? Não. Foi Noemi que saiu do lugar da presença. Foi Noemi que saiu do lugar da presença. Ela estava seguindo o esposo? Estava. Mas foi ela que saiu, ela decidiu sair do lugar da presença. Então, não saia do lugar da presença mediante as dificuldades da sua vida. É melhor padecer com Cristo do que sem Ele. Porque se você está movimentando diante de uma palavra de Deus, Ele vai te sustentar. Eu falo que se Deus aponta, Ele vai pagar. Ele vai pagar a conta. Mas se Ele não apontar, é você que vai pagar a conta. Se Ele não mandar sair, você sair, é você que vai se responsabilizar e sofrer as consequências pelos seus erros. E aqui Noemi começa a culpar Deus por uma escolha que era dela. Mas eu não quero falar muito sobre essa parte. Eu quero falar sobre o retorno. Porque mesmo amargurada, mesmo triste, mesmo cabisbaixa, mesmo abatida, mesmo envergonhada, mesmo com as mãos vazias, Noemi, ela juntou os cacos e retornou. Ela pegou o que ela podia pegar e fez a viagem de volta para casa, porque era a casa do pão. Era o lugar da presença, era o lugar onde ela não deveria ter saído. Então às vezes nós saímos sem o direcionamento de Deus, nós vamos ter que passar pelo processo de retornar para a posição que o Senhor te quer você, para a posição que Ele te colocou. A palavra fala que quando nós lançamos a mão no arado, nós não podemos retornar. Que o Senhor, Ele não tem prazer naquele que retrocede. E aqui Noemi, ela está fazendo esse retorno. Mas ela está fazendo esse retorno para que o Senhor possa restaurar nela a conexão do céu. E aqui o Senhor, Ele tirou órfã da vida de Noemi. Mas Ele deixou Ruth. Ele deixou Ruth, porque Ruth é o quê? Ruth quer dizer amiga. Cadê as amigas aqui? Cadê as amigas desse lugar? Então nós temos que ter uma Ruth do nosso lado. Mas muitas das vezes nós também vamos precisar ser Ruth na vida de alguém. Porque Ruth, ela conhecia a essência de Noemi. Ela sabia que a essência de Noemi era uma mulher agradável, era uma mulher alegre. Ela conhecia a essência dela. Então Noemi falou assim: não, ela está amarga. No momento ela está amarga, ela está amargurada. Mas eu conheço a sua essência. Eu conheço a sua essência, Noemi. Você não é Mara. Você
suas feridas, para que você volte a ser Noemi. Porque estar do lado de alguém quando está tudo bem é fácil. Estar do lado de alguém onde as coisas estão fluindo, onde está tudo bem, onde não tem morte, onde não tem tristeza, onde não tem dificuldade, é muito bom. Mas estar do lado de alguém que está passando por dificuldade, você tem que carregar a presença e reconhecer que aquela pessoa tem a essência de Deus. E foi isso que Ruth fez. Ruth, ela conhecia a essência de Noemi e falou: eu não vou arredar o pé do teu lado. Onde tu fores, eu irei. Onde tu pousares, eu pousarei. O teu Deus é o meu Deus. O teu Deus é o meu Deus. E depois que você me apresentou esse Deus, eu não posso olhar para trás. Eu não posso retroceder. Eu vou contigo. Ah, queridas, eu falo que Jesus, Ele está pronto em todo o tempo para curar e restaurar as nossas feridas. Basta nós acessarmos a Ele, basta nós nos conectarmos a Ele e fazermos essa conexão do céu, porque não é qualquer conexão. Tem que ser uma conexão do céu. Tem que ser aquela conexão que o Senhor quer que nós façamos. Sabe, uma oração que eu gosto muito de fazer. Eu peço para o Senhor todos os dias. Eu aprendi no Purezão, viu, pastora? Senhor, me apresente as suas amigas. Eu quero andar com as suas amigas. Só que o Senhor foi me apresentando, sim, as amigas dele. Mas na medida que Ele me apresentava, eu dava uma retrocedida. Porque pode não parecer, mas eu sou tímida, né? Muito tímida, gente. Muito mesmo. Muito. Só que Ele foi me apresentando. E de acordo com Ele foi me apresentando amigas dele, Ele também foi me apresentando a lugares. E eu falei: Senhor, agora o Senhor vai ter que me ensinar a me posicionar diante desses lugares. Agora o Senhor vai ter que me ajudar a me assentar a essas mesas de conexão. O Senhor vai ter que me ajudar a falar. O Senhor vai ter que me ajudar a conversar, porque eu não sei. E o Senhor, cuidado com o que você pede para Deus. Cuidado, porque Ele é fiel em cumprir. Então, cuidado com o que você pede. Porque eu pedia para o Senhor essas amigas e Ele me apresentou elas. Aí eu comecei a ter pessoas, às vezes a gente nem se encontra, mas só de estar ali você se sente segura e você se sente amada. Gente, quantas vezes eu mando uma mensaginha para a pastora Ivone de vez em quando e ela atende com a maior alegria e aquilo enche o nosso coração. É como um abraço do Pai nas nossas vidas. Então aprenda a fazer as conexões certas. Conecte-se com Ruth. Não que Noemi, não que Orfa seja totalmente ruim, porque às vezes as órfãs também é necessária para nos lapidar, né? Para nos forjar, para forjar o nosso caráter. Às vezes é necessário ter a órfã, mas vai chegar determinado momento que você vai olhar para a órfã e falar assim: pode ir, minha filha, eu te abençoo, mas agora eu tenho que seguir por esse caminho. Então o Senhor vai te desconectar de pessoas, para que elas não te impeçam de seguir o teu caminho, de viver o propósito do Senhor na sua vida. Amém? E é devido a essa conexão que hoje estou aqui. Eu falei: Senhor, olha o tema e olha o que o Senhor está fazendo. Isso é conexão. Isso é conexão. E eu quero te convidar nessa tarde a se colocar de pé. Amém?
Nós vamos estar orando. Tô no tempo, ó. Tô lá, ó. Tô no tempo. Tô no tempo. Bora orar, gente. Mas aqui, nessa tarde, eu quero falar para você. Talvez você entrou aqui amargurada. Talvez você entrou aqui triste. Vivendo em crise. Talvez você está vivendo uma crise lá na sua casa, na sua parentela, no seu lugar. Eu não sei o momento que você está vivendo. Mas eu sei que o Senhor te trouxe aqui para viver esse momento de conexão. E conexão com os céus. Para que você possa fazer a conexão certa. Para que você possa acessar aquilo que está no céu. Amém? Noemi, ela mal sabia que a decisão dela voltar já tinha aberto as portas do céu para abençoar a vida dela. Então, quando Noemi ela retorna, ela começa aquele processo de retorno, o Senhor começa a abrir caminhos. E eu quero te falar nessa tarde que o Senhor, Ele te prospera de novo. O Senhor, Ele abre portas novamente para você. O nosso Deus é um Deus de oportunidades. O nosso Deus é um Deus de milagre. Ele é um Deus que abre portas. Aí você deve estar pensando assim, ó, mas a crise ainda não acabou. A crise ainda não acabou. Mas para o nosso Deus não existe crise. No céu não existe crise. O Senhor não trabalha com a circunstância. Ele tem um jeito dele trabalhar. Ainda tem vida aí. E eu quero dizer nessa tarde que ainda tem vida aí. Enquanto Noemi tinha vida, ela resolveu retornar. O marido tinha morrido, os filhos tinham morrido. Mas ela falou, peraí, ainda tem vida aqui. Eu vou retornar. Eu vou retornar. E eu quero dizer nessa tarde ainda, se ainda tem vida aí, dá tempo para recomeçar, dá tempo para retornar. E o Senhor te espera no lugar de encontro, no lugar de onde você nunca deveria ter saído, para te reconstruir. E não pense que o processo ele é fácil, mas sinta-se confortável, porque você está na mão do oleiro. Você está na mão do oleiro. Só que tem um detalhe. O oleiro não tem como consertar um vaso que está com rachadura. Ele tem que quebrar o vaso. Ele tem que quebrar o vaso e refazer e fazer novamente. Aleluia. Então, às vezes você está vivendo esse processo aí da quebra do vaso. Não se apavore, porque o barro não reclama. O barro